Boa noite, peoples! Entrando aqui mais um Pate.com com uma conversa maravilhosa aqui hoje. Teremos a querida Lilian Prima Albuquerque. Vamos apertando os aviãozinhos, vamos chamando os amigos, que viremos falar sobre tecnologia. Muita coisa boa que vem por aí. Lilian, preparei uma pauta incrível para você. Chamem seus amigos, vamos lá, apertem os aviãozinhos, vamos esperar a Lilian entrar com o maior carinho. Lilian já está aqui. Já vamos entrar, porque nosso tempo é bem curto e temos muito a falar. Então, querida convidada Lilian Prima Albuquerque. Olá! Boa noite, Lilian. Tudo Tudo bem, minha bem? querida? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Gratidão por você ter aceito o meu convite, tá? É uma honra ter Obrigada. você aqui, para poder estar falando para a audiência sobre mostrar um pouco quem é Lilian Prima Albuquerque. Um pouco do Obrigada. seu universo, do que você tem para nos dizer. Vamos esperar os amigos entrando, apertem os Vamos aviãozinhos, chama a chamar sua no audiência também, aviãozinho. Vamos Lilian. lá. Vamos Vamos mandar pedir para aviãozinho. eles estar. Hoje é domingo, realmente, está todo mundo. Eu vou abrir aí também o Facebook para a gente estar falando também para a audiência lá do Facebook, Instagram e depois vai para o YouTube. Só um minutinho que eu vou abrir aqui e aí a gente já começa, já, ouvindo tudo de maravilhoso que a Lilian tem para nos contar. Ótimo. Tô enviando uns aviãozinhos aqui, hein? Tá, vamos enviando. Eu já enviei vários. Vamos colaborar para que as pessoas... Oi, Andréia! Andréia é a minha colega de mentoria do Dr. Janvier, lá do Instituto Êxito. Ai, que legal. Oi, Andréia. Seja bem-vinda, Andréia, chama nossos colegas. Oi, gente, estou aqui no Facebook entrevistando Lilian Prima Albuquerque. Nós vamos falar sobre tecnologia, fica com a gente. Então, vamos começar e aí nós vamos falar com a Lilian, saber o que a Lilian pensa. Lilian, o que é Deus para você? O que é Deus para mim? Olha que interessante, né? A gente falando de tecnologia, você vem com uma pergunta que envolve uma coisa que para mim é extremamente importante. Deus para mim é aquele que eu peço para sempre falar na minha boca e na minha frente, onde eu for entrar. Deus para mim é minha base, ele é extremamente importante, é com quem eu converso sempre, nos momentos tanto de alegria, quando eu tenho que agradecer, quanto nos momentos de dificuldade. Então, para mim, assim, ele é aquele que, quando eu levanto, é com quem eu falo, e quando eu vou deitar, é com quem eu falo. Para mim é fundamental Deus na minha vida. Exatamente. Eu, como em muitos pontos, sou convergente com você, que ao longo da nossa conversa a gente vai estar dando match, mas também Deus para mim é exatamente ao me despertar, ponho Deus já presente, faço as minhas orações. Ao dormir também, porque Ele é o norte e sem Ele acredito que nada somos. E É Ele isso aí. é a busca das nossas vidas. Lília, conte para nós o que você gosta de fazer. O que eu gosto de fazer, eu sou de fazer um monte de coisa, tudo, muitas coisas juntas. Eu gosto muito de aprender. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, de ver o que elas têm para me ensinar, para me agregar. Então, eu acho que aprender para mim é sempre importante. Então, se eu chego numa roda que tem alguém que a gente conversa, aquela pessoa me ensina, eu troco, isso para mim é super importante. Eu gosto muito de compartilhar também, principalmente com a minha família. Eu sempre digo que eu tenho que ter um tempo de qualidade com eles, porque eu tenho um tempo acaba sendo um pouco escasso, porque eu acabo fazendo muita coisa. As minhas amigas até brincam comigo, tem uma delas que acabou de entrar aí, que é a Sara, amiga de infância, desde os 2 anos de Sara, idade. boa noite, seja bem-vinda. Amiga da Lília, minha amiga também. Ah, legal. E a Sara, ela cresceu comigo
E eu sempre, nos eventos de amigas, eu sempre dava um jeito de estar no evento da amiga, e estar num outro evento, e estar no outro evento, e sempre encaixando para a gente poder estar junto. Porque eu acho que é importante essas relações interpessoais, né? Da gente se ver, da gente se falar, da gente se comunicar. E com a família também, eu também gosto com as minhas sobrinhas de estar junto. Gosto muito de estar com os meus pets, com os meus pugs. Eu tenho um que está aqui do meu lado, aqui, que é o Zaf. Daqui a pouco eu apresento ele para vocês. Eu É, tenho um que tá por aí, amo. senão ele não deixa. É ciumento. Eu gosto muito também de andar a cavalo. Faz tempo que eu não ando. Ó, o Farai, tudo bem? Farai, grande amigo lá da IBM. Hoje, que ótimo. E Também da área de tecnologia, né? sim, sim. E o Farai também é super engajado com ações sociais. Tem um monte de coisa legal que ele faz. Pode ver que até o símbolo dele é parecido com o meu, porque a gente está junto no desafio 10 por Exatamente, 10. é verdade, tô vendo, é de fundo, né? O fundo É. dele é exatamente lá em fundo. Eu tô inaugurando com você, Lilian. Ó, camisa do Pátio.com. Ah, que legal! Que legal, É, parabéns, muito bom. então, ele mostra um pouco da minha proposta, né? Fala sobre a criatividade, empreendedorismo e mostra as minhas ações também, do que eu acredito, tá? E do que eu defendo. Então, hoje eu vesti, que se eu não vestir a minha camisa, quem vai vestir? É isso aí. Então, estou Você tem que inaugurando com acreditar. você. É isso aí, você tem que Sim, acreditar claro. para que os demais acreditem, é isso mesmo. Então eu gosto de muitas Exato. coisas. Eu gosto de andar a cavalo, de curtir o mar, de curtir a natureza, de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar, eu sempre pego as coisas e vou fazer e vou executar. Mas sempre num contexto onde eu consiga ter um certo equilíbrio, né, entre a vida profissional, a vida pessoal e a vida espiritual, que eu acho que é fundamental. Sempre estar permeando dentro Sim, desse contexto. tentar harmonizar tudo um pouco para que você possa também ter uma vida com qualidade, né? Uma vida plena, né? O que a gente Sim, sempre busca. A gente pelo menos tenta, né? Que elas sejam todas exato, equilibradas. A gente vai conseguir, pelo menos a gente está na tentativa, né? E agora eu vou exato. entrar numa coisa que acho que é o core. Acho que tanto para mim é pulsante quanto para você. Lilian, o que é o seu conceito de família? E o que a família representa na sua vida? A família, para mim, ela acho que é o pilar mais importante que eu tenho. Eu falo que às vezes eu não consigo me dedicar 100%, mas eu sempre estou muito conectada com eles. Eu sou aquela filha, irmã, noiva, amiga, que eu sempre estou ali, sobrinha, tipo, o que está acontecendo? Eu sempre entro um pouco nos momentos de crise. É engraçado, porque às vezes está acontecendo alguma coisa ali que eu, opa, peraí, porque eu sou um pouquinho solve problem, né? Eu olho ali e falo, deixa eu ver como é que eu consigo ajudar. Por enquanto tá tudo bem, ok, deixa tá tudo bem. Mas quando eu vejo que tem algum ponto que se eu posso colaborar e ajudar, eu gosto de entrar e tentar pôr à frente e tentar ajudar. Meus pais são extremamente importantes, meu pai, minha mãe são referências na minha vida, são pessoas que vieram de uma situação não simples, vieram do Nordeste para cá, para São Paulo e criaram sua história, desenvolveram suas vidas, se casaram muito novos. Meu pai é empreendedor também, um mindset incrível. Ele chegou do Nordeste sem ter condições de nada, passou a trabalhar no aeroporto e lá ele era garçom e depois ele teve a mentalidade de desenvolver o próprio negócio, virou um microempresário. Eu ajudava muito eles quando eu era criança, quando eu era pequena, porque eu queria estar junto, porque eu não queria ficar. Eu estudava no pré e era meio que período integral, então o tempo que eu tinha de ficar com eles, eu adorava ficar junto com eles, então eu estava ali até servindo, eu colocava chapéuzinho, aventalzinho e ajudava a entregar a comida, porque eles tinham uma lanchonete na época, né? Hoje já é um empreendimento com pizza, restaurante, já mudou um pouco. Isso, E sim, e que nessa pandemia também outro desafio, e ele sempre se reinventando. Hoje ele mexe na parte de construção civil também, mas uma pessoa que sempre quis trabalhar, ele sempre mostrou disso, não, a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar, sempre muito de execução, e eu tenho muito isso dele, né, de executar e ir atrás e fazer, e as coisas vão acontecendo, porque a gente vai correndo atrás para fazer. Às vezes a gente não assim, eu sou mais de estruturar e planejar um pouco mais. Ele já vamos para cima, então a gente tem várias características que somam e que são muito parecidas de um com o outro. Então é uma pessoa que eu aprendi muito e que eu tenho muita inspiração e que, sem dúvida, acho que tem uma troca de nós dois e sempre vai ter, espero que sempre tenha. E meus pais são meus pilares. Minha mãe é sempre uma matriarca, aquela
na família, que envolve todo mundo, que convida, que faz as pessoas participarem das coisas, que gosta de fazer confraternização em casa, de juntar. E é uma coisa que eu valorizo também bastante. Então, quando eu posso juntar com as minhas amigas, agora em pandemia a gente está sentindo falta. Teve aniversário de uma recentemente, a gente fez por Zoom. O meu aniversário Plataforma, eu né? fiz por Zoom Aniversários virtuais. também. Fiz por videoconferência, mas eu queria juntar toda a família. E aí, fazer isso para mim, eu fiquei pensando: o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Aí eu falei: não, peraí, eu vou mandar um bolinho pequenininho para cada um na casa. Aí mandei um bolinho, mandei até um kit de higiene para o Covid, para eles se protegerem. E aí todo mundo se conectou. E acabou que até quem eu não conseguia ter no meu aniversário, que são familiares da Paraíba, se conectaram. Então, tinha uma turma toda lá para a gente conversar e interagir. E aí uma coisa que eu fiz, que eu sou muito de criar, né? De fazer as coisas, tentar fazer algumas coisas diferentes. Eu vi uma animadora de festa fazendo uma festinha no Zoom, de uma festinha de uma priminha. Eu falei: peraí, será que você não pode animar o meu aniversário? E eu organizei com ela um aniversário de adulto com ela administrando, porque quando era muita gente, tinham mais de 50 pessoas conectadas. Precisava ter uma organização, né? E aí a gente Sim. organizou e foi muito legal, todo mundo gostou, viu? Foi um aniversário diferente, com interação, com participação, foi muito bacana, foi emocionante, assim, eu fiquei muito feliz que todos participaram. Uma criatividade. Já que a gente chegou no item criatividade, eu tenho, como eu sempre honro os meus convidados, seu caderninho da Paty está aqui, caderninho da Lília, Ai, as suas obrigada. canetinhas, Ai, que para que lindo! você. É, ó, é o seu caderno. Estou mostrando aqui no Facebook também. É o caderno da Paty para a Lília. Seus cadernos dos seus sonhos, que você coloque aqui todos os seus sonhos e que todos se realizem. É o Amém. maior desejo que eu tenho para você, tá? Então, Obrigada. tá aqui e depois a gente vai achar um meio ou numa Sim, reunião do nosso Instituto Êxito. Aí eu vou estar entregando pessoalmente, que eu faço questão de estar entregando pessoalmente para você. E tá seguimos bom. aí falamos já do pai da Lília, como ele representa, ele é um pilar na vida dela, como ele inspirou no empreendedorismo. Já falamos do que a família representa na vida dela, mais um match com a Lilian. Então, agora vamos falar do que a sua veia pulsa, porque você é a mulher da tecnologia. E agora você vai falar para a audiência o que a tecnologia representa para você. Olha, assim, a tecnologia, eu vou contar primeiro como é que ela entrou na minha vida, Sim, porque conte a sua ela trajetória. representa a minha história. E olha, eu queria ter sido veterinária, então vou contar um É, pouco disso. Como eu disse, com 10 anos eu comecei a ajudar os meus pais a fazer. Peraí, que o Pug tá puxando aqui o fiozinho, só para não cair nada. gente, vamos dar os coraçõezinhos aí, os aviãozinhos. Hoje é domingo, ninguém vai ver o programa lá da TV, não. Vamos ver aqui que a Lília tem muito para falar de tecnologia. O que seria de nós sem a tecnologia? Vai, Lília, E prossegue. aí, continuando, ajudava os meus pais e depois disso eu, lá na frente da pizzaria dele, eu resolvi ter o meu negócio. Então, meu irmão me dava os tickets de alimentação dele, eu pegava aqueles tickets, trocava com meu pai e com aqueles tickets eu comecei a comprar coisas na 25 com a minha mãe, porque ela ia para comprar lá gilete, acessórios para colocar, para vender na lanchonete na época. E aí eu comecei a comprar brinquinhos, uns brinquedinhos, umas coisas. Eu peguei a mesa de botão. Vocês lembram daquela mesa de botão que tinha para jogar Sim, botão? Peguei as caixas de cerveja e eu colocava lá na frente da pizzaria dele, na época era lanchonete, para vender as minhas coisas. E comecei a vender. Até que eu fui vendendo, chegou uma hora que não estava vendendo mais, não estava girando, né? Eu emprestava o dinheiro a juros para os meus irmãos também. Tipo, me empresto irmão é muito 10, abusado. aí depois ele me dava 11, e assim, sempre eu ia trocando, eu fui entendendo o valor do dinheiro. E aí, É. depois disso, eu comecei a fazer curso de informática numa escolinha de bairro, lá perto. Desk Informática, uma escola que ali eu fui começando a me moldar, cursinho de Windows, Word, PowerPoint, Excel, Access. E aí eu fui crescendo. Eu lembro que no colégio eu levava, meu pai tinha me dado um computador. Nossa, era o máximo ter um computador naquela época. Era um Pentium 166. Era um Itautec, assim, era uau! E eu tinha um computador, então eu levava trabalhos impressos, que eu estudei em colégio público. Então eu tinha capa no meu trabalho de escola, que era na folha de almaço, né? Então era o máximo eu ter uma capa impressa, porque eu sabia fazer, então tinha um diferencial. E aí, quando eu fui com 14 anos, a dona dessa escola me chamou para ir lá ser monitora, junto com o professor. Tinha 14 para 15 anos, e eu fui.
Quando eu cheguei para ser monitora, aliás, o professor que ia dar aula naquele dia, que eu ia acompanhar a aula dele, faltou. E aí ela virou para mim e falou, Lilian, o professor não veio, os alunos estão na sala, você tem 5 minutos para entrar na sala e dar aula, tá aqui a apostila. Aí eu olhei a apostila, folhei, aqueles 5 minutos, vi qual era o conteúdo, coloquei o avental do professor, que eu tive que dobrar, e entrei na sala. Entrei com medo mesmo e eu confesso que os primeiros 20 segundos foi aquela trava de tipo, tem um monte de gente muito mais velha que eu aqui, e a maioria homem, e ok, não tenho o que fazer. E dei a aula. Dei aquela 1 hora de aula, quando eu saí daquela aula, a dona da escola me chamou e falou, olha, tiveram uns bons feedbacks, as pessoas gostaram, o professor não vai vir mais, se você quiser, você tem 8 turmas para você dar aula. E dali eu virei professora de informática. Aí depois disso, eu ia fazendo cursos gratuitos pelo CIE, Central de Integração Empresa-Escola. E lá eu descobri uma bolsa de estudos do curso da Cisco System. Cisco é uma grande empresa de redes, que hoje eu até conheço o presidente, que você vê como as coisas vão se encaminhando, networking, né? Ele sabe dessa história também. E eu ganhei a bolsa de estudos da Cisco e fui também fazer o curso da Cisco. Então eu dava aulinha de informática, estudava no colegial e fui fazer o curso da Cisco. E dali eu tomei a decisão de que, em vez de ser veterinária, eu sempre gostei muito de bicho, eu deveria seguir para fazer sistemas de informação. E logo que eu entrei na faculdade, eu concluí o curso da Cisco, e quando eu fui entrar para começar o curso da Cisco, né, era num lugar longe, porque era em Santo Amaro, eu morava na Zona Norte, eram 3 condições para ir até lá. E quando eu cheguei no prédio, a secretária disse assim, você que é a Lilian? Eu falei, sou. Como é que você sabe? Ela falou, você é a única mulher entre 25 homens. E aí eu fiz um curso por 1 ano e 7 meses, sendo a única mulher naquela época. E depois que eu concluí o curso, decidi realmente já entrar na faculdade, eu estava na faculdade de Sistemas de Informação. E depois que eu concluí o curso, o professor desse curso me chamou para ser instrutora do curso. Só que eu também era de menor, então eu não podia nem assinar como instrutora. Eu tinha um instrutor que assinava por mim, mas eu dava aquela aula. E aí depois disso, a tecnologia já vindo na minha vida, né? Foi quando surgiu a oportunidade de, no próprio CIE, ser professora de Windows, Word, PowerPoint, Excel, Access, cursinhos que eu tinha feito lá também. Eles me convidaram, além de dar o curso da Cisco por um tempo, depois eu fui para dar aula de informática no próprio CIE. Fiquei 1 ano. Aí depois surgiu a oportunidade de IPBM, que eu tô há 15 anos. E eu passei por várias posições, 9 posições lá, entrei para atender a América Latina em operações. E eu lembro quando eu fui entrevistada, o meu gerente na época, ele falou, olha, eu vou te contratar, mas eu tenho uma condição para te contratar. É para atender a América Latina, só que eu tenho que sair de férias daqui a 1 mês. Você me cobre nas minhas férias? Eu olhei para ele e falei, você me treina? Porque cobrir eu cubro, desde que você me prepare para cobrir, porque você é uma estagiária. Ele, não, eu te treino. E aí, aquele 1 mês eu aprendi, ele saiu de férias 3 vezes naquele ano, 15, 15, 15, ele tinha 45 dias pendentes, e aí ele saiu de férias. Dali eu fui me desenvolvendo, fazendo a minha carreira, tive a experiência de viajar para a Índia, para um programa também representando a IBM Brasil, tive uma série de experiências, e a tecnologia foi vindo na minha história. Hoje eu atuo falando de tecnologia, eu falo sobre inteligência artificial, porque é uma coisa que eu gosto, trabalho desenvolvendo novos negócios com os canais, olhando o ecossistema, conheço um portfólio que ele envolve desde hardware, software e serviços, porque é uma longa trajetória, né? Entrei numa área de operações, atendendo no nível executivo, e hoje estou numa área de vendas, numa parte mais estratégica, que é desenvolvendo de novos negócios. Então, assim, a tecnologia da minha vida, na minha vida é a minha história. Ela começou lá quando eu era pequenininha e ela vem permeando e ajudando no meu desenvolvimento e na formatação da Lilian. Então, ela é extremamente presente e importante. E eu uso todos os dias, né? Seja utilizando o celular, a gente está aqui porque a tecnologia está permitindo que nós nos conectamos e falamos e as pessoas estejam conosco também assistindo tudo isso. Então, é algo muito importante. Nesse momento, nada que a tecnologia, se não fosse ela, a santa tecnologia, para estar permitindo todas essas, o que está acontecendo, esses encontros virtuais, os negócios virtuais, o mundo teria parado. Então, a gente realmente, é uma coisa que eu já também, dentro do mundo jurídico, já defendia, para que isso fosse alavancado, mas estava demorando demais. Acho que aconteceu o que a gente fala, né? 5 anos vieram, 4 anos vieram
4 meses, 4 e meses. agora a tendência é crescente, né? Eu acho que as relações cada vez mais vão melhorar e, se Deus quiser, muita tecnologia por aí. Vamos Esse- para a próxima pergunta. Se você pudesse, o que você mudaria no mundo, Lilian? Olha, Uma mudar coisa no que mundo. Mudar no mundo tem tantas coisas que a gente podia mudar. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que eu mudaria. Se eu pudesse eliminar a fome, eu eliminaria a fome. Se eu pudesse eliminar pessoas que não têm bom caráter, eu também pudesse mudá-las, né, e transformá-las no bom caráter, porque eu acho que ter um bom caráter é extremamente importante. Exato. E se eu pudesse retirar a dor, também eu retiraria. Eu sempre falo que se eu pudesse passar a mão em alguém que está doente e resolver a situação dele, eu ia ser grata por fazer isso. Mais um com a Paty, porque realmente são coisas que também me tocam muito e às vezes a gente sente um certo grau de impotência em algumas coisas, porque a gente não pode resolver todos os problemas do mundo, mas a gente está dando a nossa parcela de contribuição. Então, Exato. acho que isso é muito importante. A gente está fazendo, dar o nosso pro bono, a gente fazer as nossas ações voltadas para promover o bem, e eu acho que é isso que a gente também tem que estar trabalhando. E vamos para mais uma. A falta de empatia te incomoda? Ah, eu não diria que me incomoda, mas eu acho que é necessário ter empatia, né? Eu acho que na hora que você vai fazer uma troca com alguém, tem que ter sinergia, a gente tem que ter uma empatia, tem que ser legal. Óbvio que se tem alguém que não tem empatia, ok, mas é importante. Eu acho que tem que ter empatia. As coisas têm que estar conectadas, a gente tem que estar fluindo, tem que estar falando, tem que ser gostoso, né? De eu sentar e a gente estar ali. Eu acho que a empatia tem que acontecer nas relações. Só dois doisinhos aqui, amigos meus que estão entrando. O Leandro também, da mentoria, Dr. Janguier, ele tem um marketing para devs. A Daniela Lobato, uma grande amiga também, sempre na área de direito médico. Gente bem Legal. legal aqui conosco. E vamos chamando aí, gente, vamos convidando seus amigos, aperta os coraçõezinhos para a gente aumentar essa audiência. Excelente. Marketing para devs, desenvolvedores, é isso? De É, codificação? é. Pô, vou dar uma Ele está dica aqui. desenvolvendo isso. Olha só, Então, deixa eu aproveitar e dar uma dica. Inclusive que o Êxito está fazendo parte, está fazendo parceria. A IBM lançou uma maratona chamada Maratona Behind the Code, onde ela quer tocar milhares de developers na América Latina. O ano passado, eles fizeram essa ação só Brasil, onde eles chegaram a tocar 27 mil developers. E desses 27, 100 foram selecionados para ir para a fase final. A fase final, eles foram para o Iberestar na Bahia, e depois fizeram a prova final, e os 5 que ganharam foram para São Francisco, no laboratório de Watson. Foi uma experiência incrível. Esse ano, como vai ser a América Latina, os 100 que se qualificarem entre Brasil e os países da América Latina, eles vão para o México, para um resort também, fazer a última prova. E os 5 que ganharem vão para Israel, conhecer o ecossistema de Israel, que eu também tive a oportunidade de conhecer. Eles vão para o nós vamos laboratório falar da lá no IBM final. lá, depois eu vou contar para vocês. Mas assim, fica essa dica, Maratona Behind the Code. Você que está fazendo marketing para devs, é uma super oportunidade de alavancar esse mercado, que a gente tem muita necessidade em tecnologia, de ter desenvolvedor, está faltando. Já falei para ele, Lilian, já levei isso para ele, ainda mais eu envolvida no ecossistema das startups, sei da grande necessidade, ele é meu Exato. mascotinho, poderia ser meu sobrinho, dentro da mentoria, é ele que me assessora na parte de tecnologia quando eu estou um pouco perdida, porque sabe que eu vim de uma geração um pouco depois, mas ele está sempre me assistindo. Aí, Leandro, a dica, já tinha te falado, mas dito pela Lilian, e aí reenfatiza isso. E vamos para a reta final, porque faltam só 3 sessões de mentoria e daqui a pouco a gente vai fazer nosso pitch, tá? Para Dr. Janguier, Lilian. Então a gente está naquele ritmo adrenalina. E agora Legal. eu vou te fazer uma pergunta coringa, que eu acho que assim, é a cerejinha do bolo da nossa conversa. Você vai contar aqui para a audiência como é ser uma mulher no mundo da tecnologia, no mundo corporativo, onde é extremamente masculino. E aí você vai falar como é que você desenvolve isso, como é que você lidar com isso. Conta aí para o pessoal. Tá. Bom, como eu disse logo no início, isso foi vindo na minha vida. Então, eu fui me deparando com situações desse tipo logo de nova. Seja começando a dar uma aula de informática, dar um curso,
onde a maioria eram homens e eu era nova, seja entrando no curso onde só tinha eu de mulher, então acho que eu já fui sendo moldada desse jeito. Então, para mim, de uma forma, acabou sendo um pouco mais natural, mais ou menos, né? Porque a gente sempre tem impacto. Até hoje, eu entro em reuniões onde só tem eu de mulher. Eu acho que, assim, sempre busquei estar preparada, sempre conhecendo, mostrando o meu potencial, o conteúdo, e realmente fazendo a diferença, me posicionando ali. E olhando eles como parceiros de atividade para eu me desenvolver. Não é muito fácil, não, eu concordo, que eu acho que a gente precisa de muito mais espaço, não só na tecnologia, acho que no aspecto geral a mulher precisa ser mais empoderada, precisa ter os seus espaços e se reconhecer também, porque a mulher ela se cobra muito e ela acha que ela não está pronta para aquela situação. Então, ela aí parar de te colocar o sabotador, né? Ela coloca muito sabotador, não, o homem está mais preparado. Não, peraí, por que ele está mais preparado? Ou ele, talvez, sim, acha que ele está mais preparado. Então, acho que a gente tem que olhar um pouco mais com igualdade. E eu acho que as lideranças precisam fomentar isso. É super importante você ter o apoio do seu apoio gerencial, as pessoas que te acompanham na sua jornada, para te ajudar a alavancar. Porque, infelizmente, tem isso, sim. É um mercado que ele não foi criado, né, com tanto aspecto feminino, então a gente precisa sim de ajuda. E as mulheres em si precisam se ajudar entre elas. Assim como eu e você estamos conversando, nós estamos nos ajudando, que as demais se ajudem. Sororidade, é super importante que as mulheres da Mas tecnologia se engajem em conjunto também e no contexto como um todo, né? Eu vejo dessa forma. temos que estar sempre unidas e buscando sempre ocupar mais espaços, né? Porque nós somos pessoas determinadas, a gente gosta de coisas bem feitas. E o Sim, resultado, graças a Deus, sempre tem sido ótimos resultados. E cada vez mais vamos buscar. Quer dizer, a gente tem, traduzindo o que a Lilian falou, não é fácil. Quando a gente está em eventos, a gente sente um ambiente com bastante presença masculina, mas isso em nenhum momento serve para que nos intimidemos. A gente continua exercendo as nossas funções e fazendo o que a gente acha que deve, certo? exato. De novo, que nem a própria Andréia colocou aqui, nós precisamos nos ajudar. Sim. Em umas e as outras. E tem muito homem que entende isso, que ajuda isso. E, de novo, eu repito, a liderança tem que fomentar isso, tem que ajudar, tem que apoiar as suas funcionárias e estar em conjunto para que elas estejam também bem posicionadas. Porque tem, infelizmente tem, isso faz parte da criação masculina e como foi, as coisas vêm É mudando, mas cultural, tá ali, né? é cultural. Eu cheguei a viajar, É. depois a gente vai contar da Índia e a pergunta era, seu pai já escolheu o seu marido? Tipo, só, você veio sozinha? Tipo, sabe? Tem coisas que você Sim. fala, não, sim, então você vai tendo que se adaptar às situações, né? E o Brasil é um país tão flexível, não tem por que isso acontecer dessa A forma, gente né? tem uma adaptabilidade, né? Mas Exato. é um pouco arrogado nisso ainda, né? Mas eu acho que está modificando. A gente está conseguindo, através de muita força, né? Muita luta. Só lamento pelos índices de violência doméstica que aumentaram assim brutalmente nesse período de pandemia, mas é uma coisa que a gente vai falar em outro momento. Agora, Lília, a gente entra para a segunda parte da nossa conversa, onde eu fiz o inverso. Primeiro, a Dani também entrando, colegas de mentoria, todos mentorando o doutor Jangueta, quase todos aqui, tá? Quer dizer, é aula de casa, dever de casa, porque isso faz parte também de um projeto. E aí eu fiz o inverso. Eu falei quem era a Lilian Pessoa, porque eu acho que primeiro a gente tem que mostrar o que a pessoa tem. E agora a gente vai falar um pouco da Lilian, essa grande pessoa dentro do mercado de tecnologia, a sua desenvoltura dentro da IBM, na Anefac, no Instituto Êxito. Então, agora, Lilian, eu vou dar a palavra para você. Eu não vou ler a sua bio, você vai falar um pouco do que você desenvolve. Conta aí para a nossa audiência. Tá. Hoje, por exemplo, na IBM, eu trabalho com o ecossistema de canais. O que eu faço? Eu olho a estratégia de uma empresa, junto com os C-levels dessas empresas, e a gente vê onde eles querem ir. E aí eu tenho um portfólio específico hoje, que é um portfólio de Hybrid Cloud Integration, onde ele é focado para ajudar na transformação digital das empresas. Seja eles fazerem modernizações de aplicações, então imagina que uma empresa tem um legado de aplicação lá. E essas aplicações precisam ser modernizadas, mudadas, para ir para um ambiente muito mais ágil, muito mais rápido, para eles evoluírem na estratégia.
Uma outra coisa que eu também faço é pensar no desenvolvimento do processo de automação dessas empresas. Como é que elas podem automatizar as suas tarefas, que hoje as pessoas fazem, são tarefas repetitivas, mas que podem ser automatizadas. Nesse momento de transformação digital, ele é super necessário. Olho também como é que a gente ajuda eles a fazerem orquestrações em nuvem, o que nós chamamos de multi-cloud management, né? Atuar com as nuvens gerenciadas, atuar com o gerenciamento das múltiplas nuvens. E não é só nuvem, porque às vezes você pensa numa empresa que eu tenho uma nuvem da Amazon, tenho uma nuvem da IBM, tenho uma nuvem da Google. Não, às vezes você tem, e a pessoa não só tem uma, ela fala, não preciso que eu só tenha uma. Não, peraí, você tem vários aplicativos na sua empresa que estão rodando em nuvens diferentes. Então a gente também pensa como é que a gente ajuda eles a organizarem a tudo isso, para ter um consumo mais devido e mais adequado das suas nuvens. Esse é o aspecto que eu desenvolvo com esse ecossistema para criar soluções para serem replicadas no mercado. Fora isso, eu também atuo na IBM ajudando na parte de DI, como uma digital influencer, colocando informações do nosso branding. Gosto de me envolver muito com as partes sociais, quando tem ações sociais, já me envolvi em várias. Isso é Lilian, né, que gosta de fazer, de estar junto dos eventos. E também tenho duas posições, são 2 cargos de mercado, que foram cargos convite. Um deles é a ANEFAC, que é a Associação dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, onde hoje eu tenho o cargo de vice-presidente de tecnologia. É uma instituição que tem mais de 50 anos. Era uma instituição que tinha muitos homens, sim. Logo que eu entrei, eu lembro que quando eu fui colocada como vice-presidente, só tinha eu, o restante era todo um grupo de homens, tem uma foto, a maioria homem. Mas são pessoas incríveis. Já estão vindo várias mulheres para a ANEFAC. Acho que eles estão se transformando, né? E a gente vem aprendendo muito juntos. E lá eu tenho a função de vice-presidente de tecnologia, onde a gente gera conteúdo, faz ações para os associados, que é um nível muito mais executivo, né? Então tem diversas empresas que participam da ANEFAC. A outra função também é no êxito, no Instituto Êxito Latino-Americano de Inovação e Empreendedorismo, onde você conhece, faz parte. Eu sou vice-presidente do Conselho Consultivo lá, hoje com o Dr. Chaim, antes com o Geraldo Rufino e também com o Dr. Janguier, onde lá a gente busca trazer e inovar realmente na nossa plataforma, a plataforma onde a gente quer ajudar 1 milhão de alunos em 5 anos, com conteúdos que são desde empreendedorismo, mas quando a gente pensa em empreendedorismo, é desde a pessoa empreender na vida pessoal, que aí eu falo tem curso desde inteligência emocional a inteligência artificial. Por quê? Na plataforma tem mais de, sei lá, acho que quase 300 cursos que já estão colocados lá. Dentro da plataforma. O já com 300. Lucas está trabalhando, Lucas e Herbert estão trabalhando. Para colocar um monte, sim. É que além de cursos, a gente também tem palestras, podcasts, uma série de conteúdos que vocês podem estar também consumindo dentro da plataforma. É gratuita, é isso que é legal, que é realmente trazer um mindset empreendedor, das pessoas se desenvolverem e buscarem conteúdos dentro da plataforma para poder fazer esse desenvolvimento, né? E uma coisa que é importante que Geraldo Rufino fala é que você não precisa empreender, ter um negócio, um CNPJ, né? Você pode empreender no CNPJ do outro. E eu venho fazendo isso na minha vida, porque nas coisas que eu me dedico a fazer, nas empresas que eu faço parte, realmente eu empreendo como se fossem minhas, como se eu fazendo parte daquilo, né? E assim com as ações para bono, que eu acho que são importantes. Quando eu fui convidada para receber esse cargo convite, e ele me gera visibilidade, sim, me gera muito aprendizado, me dá trabalho também, porque faz parte a gente ter que ter os nossos entregáveis, compromissos, exato. E assim vem sendo, né? Assim eu venho aprendendo. E o êxito está sendo uma oportunidade incrível, eu acho que tem muita coisa boa, tem muita gente legal para a gente se desenvolver e aprender lá. Então, tem essas 3 posições. É um sonho do nosso presidente, que aliás está aqui, tá? Ele aqui, Dr. Janguier Diniz. A gente presta uma homenagem ao senhor nesse momento, tá? Porque foi seu sonho, o senhor sonhou e nós viemos juntos com o seu sonho, para poder, cada um com a sua missão, desenvolvendo. Como a gente está falando de tecnologia, ele também, eu recebi esse livro, Sociedade Disruptiva. Esse é ótimo. Porque hoje a gente tem que ter, a sociedade ela mudou, o livro está até emocionado, a sociedade mudou e a gente tem que estar acompanhando todas as mudanças que estão acontecendo no mundo.
Então, É isso aí. fica aí, vou pedir para algum colega meu tá colocando, por favor, www.institutexto.com.br, para que fique registrado, para que as pessoas saibam. Colega Vânia também da mentoria entrando. Boa noite, Vânia. E vamos seguindo, Lilian. Agora você falou das... Eu queria que você falasse um pouco de um xodó meu e um xodó seu. Até porque é uma coisa que está muito agora na frente. Eu acho que ela vai se desenvolver cada vez mais. A gente fala um pouco acerca das startups. O que você pode deixar aí para as pessoas falar um pouquinho da inteligência artificial e das startups, como elas podem construir para uma sociedade disruptiva? Deixa eu contar um pouco como é que eu entrei, né, nesse ecossistema de startups. Eu estava na IBM, já tinha uns 11 anos, e aí eu resolvi fazer uma mudança de transição de carreira mesmo, que eu estava na função de serviço, e eu comecei a ir para um mundo de software. E quando eu fiz essa mudança, eu tinha que descobrir e falar sobre inteligência artificial, para eu poder abrir portas nos clientes, porque eu compartilhava tanta estratégia e falava da inteligência artificial. Então eu saí de um portfólio totalmente diferente que eu conhecia para um novo, e eu tive que aprender. E aí eu comecei a aprender sobre inteligência artificial, mais sobre cloud, era um momento que estava tendo uma transição lá da cloud, e eu fui cada vez aprendendo mais, e eu sou muito de aprender fazendo. Então, me preparava, ia para as reuniões, fazia. E aí eu tive a oportunidade, com um grupo de amigos, de viajar para o Summit da Singularity University, que é uma faculdade, uma universidade focada em inovação, que todas as ações que eles fazem é para tocar 1 bilhão de pessoas, até as peças, aquela impressora que imprimia peças para resolver, para arrumar máquinas no espaço, foi desenvolvida por lá, entendeu? E eu fui conhecer o Summit, e lá eu me encaixei, comecei a conhecer mais ainda desse ecossistema. Eu conheci o programa de startups que eu tinha aprendido no trabalho lá, mas a IBM tem um programa chamado Startup with IBM, onde ela oferece créditos para as startups. Mas eu fui para o Summit da Singularity com mais 5 amigos, eu falava que éramos 6, 5 homens e a Lilian, todos se reuniram. Falei, gente, eu quero ir. Tá bom, Lilian, vamos com a gente. E fui. E foi uma experiência incrível, porque eu conheci o Summit da Singularity, eu consegui ir até a Singularity University depois. Aí eu fui conhecer Stanford, fui conhecer o ecossistema de startups numa aceleradora chamada Plug and Play. Aí cada um conseguiu uma visita, a gente foi na Google, foi no LinkedIn, eu fui fazer reunião com a Apex, cada um foi buscando e a gente se reuniu e criamos o nosso Safari, né, que chamam de Safari, de você ir conhecendo o ecossistema. E eu voltei mais engajada. E lembro que lá eu conheci o CEO de uma empresa chamada Spread, e eles estavam criando uma aceleradora chamada Gênova Empreendedorismo. E aí eles me convidaram para ir para o lançamento da Gênova. Eu fui quando eu voltei para o Brasil, e lá eles me convidaram para ser a board das startups, para avaliar a mesa de startups todo mês. Então, todo mês eu ia para avaliar a mesa de startups e fui aprendendo com eles, porque eu tinha um skill de tecnologia, então eu conseguia dizer quando que uma inteligência artificial se encaixava naquele contexto, que tipo de cloud, como que eles estavam utilizando a cloud dentro das startups, dar insights para as startups. Então, eu participava daquela mesa. E foi até em uma delas que eu conheci o Fernando Seabra, que fez o mentor do Planeta Startup, e está com a gente lá no Êxito. Exato, que está com a gente lá no Êxito. Planeta, eu sou muito amiga do pessoal, Ana, apresentadora, é muito fofa, minha amiga, adoro ela e sou fãzoca, todo mundo sabe do Planeta Startup. Agora voltou, está no rádio, né? Tá voltando. Terça e quinta está na Rádio Bandeirantes, aí para ficar aí a dica para todos, para assistirem, porque é maravilhoso. Mas continua a falar sobre essa sua experiência com as startups, porque é muito importante. Excelente. E aí eu fui começando a me envolver nesse ecossistema. Então, eu fui sendo chamada para participar de programas como, por exemplo, Quem Quer Ser o Unicórnio, onde eu comecei a ir como especialista ou avaliadora de banca. Palestrei num evento da NASA também. Aí, ó, conhece o Aiello. Show. Olha ele aqui. Sim. Qual é o sonho de todo startupeiro? É isso aí. Eu adoro. A gente tem que ter, pelo menos, fica aí. Assim, eu sempre me identifiquei. Então, as minhas canetinhas, né, são todas coloridas, então elas são bem simbólicas, né? Tem vários aqui, ó. Então, quando eu tô criando essa canetinha. Eu coloquei o pijama do unicórnio. Eu tenho várias.
Eu coleciono, né? Então eu coleciono, adoro os unicórnios e tenho aí, quando eu encontro algumas coisas manifestadas, né? O nosso lado criança interior, né? Vamos colocar assim. Não, e E é ótimo. prossegue. E também Fala mais de startup, porque participei do o pessoal hackathon, adora. participei do hackathon da NASA também, levando conteúdo. É, Depois eu fui para Israel, no ano passado, eu fui para Israel conhecer o ecossistema também de startups, tem um programa chamado Innovation Experience, inclusive eles fizeram um summit recentemente que eu fui a moderadora, apresentei, interagi com startups de Israel. E eu fui para esse ecossistema e o legal é que eu ganhei uma parte de uma bolsa de estudos pelo governo de Israel e a outra parte eu paguei para ir para o programa. Então foi muito legal, foi um processo seletivo, eu fui com um grupo sênior, conheci o ecossistema de lá também, fui conhecer venture captures, aceleradoras, as startups, vi como é que funciona. E uma coisa muito forte é mindset. Foi uma coisa que eu aprendi muito também no Vale do Silício e aprendi em Israel. E eu acho que o brasileiro ele precisa trabalhar muito isso, né? Trabalhar muito o mindset de colaboração, de trocar com o outro, que é fundamental para o desenvolvimento pessoal também e para o desenvolvimento das empresas. Então, essa questão do mindset em Israel, eu reforcei com o que eu aprendi no Summit da Singularity. Eu acho que para o Brasil a gente precisa alavancar mais isso. A gente precisa ter mais essa colaboração, a gente precisa ter esse mindset de crescimento que eu vi muito forte lá, né? Então, o É, startup vem sendo uma forma de eu também me desenvolver e aprender e ver como sempre novas oportunidades. eu sou assim apaixonada pelo ecossistema das startups, frequento os eventos, estou criando uma, mas sempre você sente que o mindset é diferenciado, as pessoas são mais leves, existe todo o espírito da criação, é um conceito para quem já vive com as pessoas que estão dentro desse ecossistema. O Cubo, por exemplo, em São Paulo, quando o Rio ainda tem muito a aprender com São Paulo, tá? Em outros lugares, Paraná também é um local onde se desenvolve bastante essa questão. O Vale do Silício a gente nem coloca porque já é o nosso. E agora também a China, né? Ela vem despontando também, né? Num momento aí, um avanço tecnológico bem grande. E agora vamos entrando para a terceira parte, e que a gente vai falar sobre as suas experiências. Você vai falar um pouco, vai esmiuçar para a gente o que foi essa sua vivência dentro do Vale do Silício, o que foi Israel para você. Primeiro a gente começa pela Índia, onde você foi como voluntária, assim como eu sou da Art to Living, né? Que é a arte de viver, e aqui no Brasil eu faço as minhas ações voluntárias. Então, conta para nós, Lilian, essa parte sua também, que a gente já se encaminha para o final da nossa entrevista. Tá bom. Ó, minha experiência na Índia foi em 2009. Eu fui para representar a IBM Brasil num programa global chamado Corporate Service Corps, onde eu tinha que desenvolver o meu skill lá. Eu me preparei 3 meses antes para ir, tomei várias vacinas. Eu lembro que eu tomei vacina de tétano, raiva, febre amarela, tudo. E até passei mal uma semana antes de ir para a viagem, porque eu tomei hepatite A, B, tudo. E aí, quando chegou uma semana antes de viajar, eu estava com a imunidade um pouco baixa, e eu fui para o hospital, aí me colocaram no soro, aí o médico falou, mas o que está acontecendo? Aí eu mostrei a carteirinha, ele falou, tá explicado, você precisa se recuperar. Eu lembro que quando foi um voo de muitas horas, eu saí no sábado, cheguei na segunda de madrugada, e já fui para uma agenda de reunião logo naquela segunda-feira, praticamente direto. E eu lembro quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, eu não sei inglês, porque eu não estou entendendo o que eles estão falando. E aquelas 2 horas com dor de cabeça, difuso, tudo. Não, é porque eles falavam inglês, é que o acento é diferente, né? Então, as primeiras 2 horas eu não compreendia tanto. Aí, daqui a pouco, 2 horas já estava ok, entendendo. Segundo dia, eu já estava balançando a cabeça, já estava tudo normal. Já estava indo na vibe. E aí, eu fui ajudar uma ONG que o foco dela era ajudar pessoas com HIV, AIDS, DST. Tinha um pool de ONGs que ela orquestrava, né? Que ela organizava. Eu ficava naquela matriz, mas eu fui conhecer ONGs de diversidade, ONGs de imigrantes, eu fui para campo, entrando em comunidades, então isso foi muito legal. Além de eu fazer o meu trabalho interno, eu consegui ir para campo, eu tive a experiência, né? Eu tive o touch, né? O feeling de estar ali, vendo qual era a realidade, cultura, né? Entendendo a cultura. Tive muito desafio alimentar, porque logo na primeira semana eles me davam uma garrafa de água, aquela água mineral,
E eu bebia a Hum, garrafa, só que eu não escovava o dente com água mineral e nem tomava banho, porque né, às vezes no banho você pode entrar água na boca, sei lá. E aí eu sim. fiquei mal um dos dias. E ele falou: olha, você não pode beber a água nem do chuveiro e nem da pia, da torneira da pia. Aí eu falei, ele falou, mesmo dente você tem que escovar com a água de garrafa. Então, naquela primeira semana eu passei bem mal, mas me recuperei, fui me adaptando, porque cada um tem um anticorpo diferente, né? O indiano ele tem uma característica diferente do brasileiro, entre outros. Por isso, quando a gente sempre viaja, é importante a água mineral a gente tomar. E aí eu fiquei um mês desenvolvendo esse trabalho. O mais interessante é que eu também conseguia fazer no final de semana umas viagens. Então eu consegui ir para Agra, consegui ir para Delhi, consegui ir para Goa. Quando eu fui para Goa, Goa era uma colônia portuguesa e eu estava sem comer carne. E aí quando eu cheguei em Goa, eu falei, eu vou encontrar carne aqui porque é uma colônia portuguesa. Eu lembro que eu ficava pedindo, pegando as comidas É, tem e muita o restrição alimentar. o sueco que estava trabalhando comigo, que era meu parceiro de atividade, ele falou, Lilian, não tem carne aqui. Eu falei, não tem, eu reclamando. Aí quando eu sentei na, pera, filho. Quando eu sentei na, deixa eu pegar ele. Manifestando. Vem cá, vem aqui. Não tem problema. Vamos ter. Seu lado veterinário ainda é latente. O meu tá meio do jeito. Cadê? Não dá pra ver. É que alguém abriu a porta e ele fica escutando o barulho. E aí quando eu estava sentada com o grupo, né? Chegou o maître tinha escutado, o garçom tinha escutado o que eu estava reclamando que não tinha carne. Aí quando o garçom escutou, ele veio na mesa e falou assim: olha, Lilian, não, desculpa, madame, que eles chamavam de madame. O maître tá preparando um prato especial para você. Aí eu falei, eu olhei pro grupo e falei, meu Deus, o que vai vir? Porque tudo eu pedia sem sal, sem pimenta. Peraí, deixa eu pegar ele. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Senão ele vai ficar Vem cá, vamos participar com a enciumado. mamãe. Vem participar com a mamãe. E aí Ai, eu. sim. Ele ronca, gente. E aí eu lembro que eles chegaram com um prato de bife. Não, bife não, de frango, filé de frango, batata frita e brócolis. E aí o grupo falou, Lilian, o que você fez? Eu falei, eu não sei, mas alguém quer? Eu era mais nova e todo mundo, não, não, pode comer. E eu lembro que foi o frango mais saboroso que eu comi na minha vida durante aquele período que eu estava lá, durante aquele um mês, porque eu não tinha carne para comer. Então, isso foi uma coisa que me marcou, né? Então, essa experiência foi incrível na Índia. Desenvolvi o manual, entregamos o manual, foi espetacular. E aí, saindo da Índia, né, e indo para Israel eu tive uma outra experiência que foi muito legal. Quando eu saí do Brasil, para ir para lá, antes de sair, eu queria ter uma agenda na IBM, porque não estava no meu programa, porque não era um programa da IBM. Eu queria conhecer o laboratório. E eu não conseguia, porque era uma agenda que só podia delegações, eu não conseguia agenda. Aí eu mandei um e-mail para minha mentora, pedi ajuda, ela me conectou com uma pessoa de lá. Essa pessoa de lá também não tinha agenda lá, mas ela falou, Lília, eu vou tentar, já que você está insistindo, eu vou pedir. Eu falei, pede, a gente já tem um não. Tá bom. Ela mandou um e-mail pro o laboratório falou, quem que é ela? A gente quer saber quem que é ela. Aí eu falei, então manda minha mini bill. Aí mandei minha mini bill. Quando eles leram minha mini bill, eles falaram, não, nós queremos recebê-la e a gente quer um talk dela aqui. Aí eu falei, opa, bati também, né? Porque eu tô querendo aprender com eles, eles querem aprender comigo. Aí eu fiquei Sim, pensando. ótimo. É uma troca, né? É de experiências. Mas era um laboratório. Eu falei, nossa, o que eu vou falar para Sim. eles? Porque eu aprendo com eles. Aí refleti, até que eu criei um conteúdo que eu falei um pouco sobre as mídias sociais, falei sobre a própria maratona e mandei para eles que eu ia fazer essa palestra. Eu fiz a palestra no auditório, em inglês, contando sobre isso para o grupo que eu sempre admirei, que era o grupo lá de Israel, né? Então, também, além de participar do ecossistema, de ir para as startups, tudo, ainda fiz essa agenda onde eu fui conhecer o Research Lab da IBM lá e ainda fui uma speaker. E eles gostaram, foi super legal, depois mandaram um e-mail, foi incrível. E o Vale do Silício, falando um pouco mais, eu acho que para mim foi assim, extremamente disruptivo. Quando eu fui com o grupo, a gente vê o Summit da Singularity, as experiências que as startups de lá trouxeram, as empresas, as pessoas, me conectar com as pessoas também. Ali eu voltei com um mindset um pouco diferente. Ali eu voltei falando, não, peraí, tenho que usar mais as minhas mídias sociais, tenho que usar o meu LinkedIn, tenho que estar mais conectada com as pessoas, porque eu acho que networking é fundamental e vem sendo, tenho conexões com pessoas de lá até hoje, geram negócios
E às vezes não gera um negócio para mim, gera um negócio para o outro, que é meu amigo que está precisando de uma ajuda, e ó, tá aqui, ó, a conexão para O você. mundo é assim, você pode estar Exato. ajudando uma ação, uma pessoa, por vezes uma apresentação que você faça, você pode estar ajudando a vida daquela pessoa. Isso E eu sempre falo, só que é eu vejo a incrível. oportunidade. E o meu noivo até fala, poxa, mas você Sim. tinha que falar que você que viu essa oportunidade. Não, eu falo, não, tá bom, eu fiz. O universo vai trazer para mim em algum momento, porque... Claro, se encarrega. Isso é toda uma energia, né? A energia. E todos nós, como diz nosso amigo Murilo, você também gosta dele, do Murilo Gun, são os tecidos conjuntos, né? De alguma forma a gente está numa teia. E então, acho que se você estiver sempre na proposta do bem, a gente só tem uma crescimento. Uma Acho que vez é um assim. E vendedor o virou para vale, mim e falou assim, mas por que você me trouxe essa oportunidade? O que você ganha com isso? Eu falei, não preciso ganhar. Lá na frente você pode me trazer uma depois. Lembro que ele olhou e sim, falou, você tá certa. Eu falei, então, porque essa assim, cultura que é muito enraizada do ganha-ganha, né? Você faz algo se você tiver uma contrapartida. Eu acho que assim, o mundo está mudando. Eu acho que esse momento aí foi de ver que mudaram, tá? E se as pessoas não mudaram, deveriam, porque a gente pôde ver de um dia para outro que nada tem lógica e que, na verdade, não somos nada. Estamos no momento. Nós exato. estamos. Tudo que a gente tem é emprestado. Então, a gente deve fazer o nosso dever de casa da melhor maneira possível para que a gente possa estar bem conosco e junto com o universo, né? Eu acho que isso é uma coisa, assim, maravilhosa. Lilian, como um hábito que eu faço, eu sempre peço para o meu convidado, aqui tem um quadro, esse é o quadro da Lilian Primo, tá? E eu vou escrever a sua frase, depois vou postar. Eu queria que você, não precisa ser uma frase, ou seja, da sua autoria, o que seja, mas eu quero uma frase que represente muito na sua vida, porque daqui a pouco a gente caminha já poucos minutos. Tá. Pensa numa frase e fala para mim. Eu acredito sempre numa coisa, que eu sempre tenho que fazer as coisas por mim, pelas pessoas que eu amo e pelas pessoas que me amam. Porque no final da história, Alguém não pode, adianta você fazer só para por favor? você. Eu acho que você tem que fazer Sim. por você, sim, é super importante, eu sou a pessoa mais importante, mas e as pessoas que eu amo e as pessoas que me amam, porque eu acho que elas permeiam em conjunto, né? E eu acredito que é assim. Eu tenho que fazer por essas três coisas. Excelente frase. Eu acho que essa sua frase filosofia, né, diria, é uma frase muito linda, ela tem muita profundidade e ela traz muito ensinamento. E queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão na nossa audiência, como elas devem enxergar a tecnologia na sua vida. Eu acho que a gente tem que Se não sempre enxerga, sim, pode falar. eu acho que a gente tem que enxergar sempre como o meio, porque a tecnologia ela veio para fazer parte e para somar com o ser humano. Então, a tecnologia hoje na minha vida ela é o meio, sim, é com ela com quem eu consigo permear e para criar os meus caminhos aqui, ela é fundamental. Hoje, por exemplo, eu preciso da tecnologia para me conectar com você, para a gente se falar, ela é a Verdade. facilitadora. A tecnologia, sim, é o caminho para a gente poder passar por uma transformação digital, mais uma que está surgindo, né? Mais uma revolução, onde a gente está vendo os dados como o grande petróleo, né? Algo que realmente precisa ser refinado, tratado para a gente gerar insights e conseguir tirar novas ideias, fazer novas análises, e a inteligência artificial veio para ajudar isso. E a tecnologia, ela já, assim, é fato. Não adianta eu me bater contra ela. Tem muitas pessoas que falam, ah, não, mas vai roubar o meu espaço do emprego. Tá aqui, gente. Como é que eu me adequo, eu me adapto, eu crio a resiliência, eu sou flexível a isso e eu tiro proveito dessa situação. Hoje, quando eu vejo a Verdade. tecnologia, como é que eu tiro proveito dela para minha vida? Como é que ela me ajuda? Porque ok que ela facilite que a gente faça um monte de calls, estamos em momentos um pouco cansativos, que é um call atrás do outro. Se não tivesse tecnologia, não ia ter, mas também não ia ter e a gente não ia conseguir resolver. E aí eu penso também na tecnologia como forma híbrida com o ser humano, onde eu vou ter tecnologia sim, eu vou ter um movimento de trabalho onde eu vou usar ela full day, o dia todo, mas eu também vou ter um momento que eu vou usar ela e vou também estar presencial, falando com as pessoas com quem eu quero interagir e tendo as relações interpessoais, né? Ou ela ser um meio de uma conexão que eu preciso. Então, é muito do ser humano saber se adaptar, como tirar proveito disso
e tentar pensar num mundo híbrido onde a tecnologia nos ajude, para que a gente crie esse mundo híbrido cada vez mais fácil, mais ágil, facilite a nossa vida e nos deixe tempo para outras atividades. Então, eu vejo dessa forma. Ela veio em encontro para otimizar, né, as tarefas, otimizar a nossa vida para que a gente realmente sobre tempo para que a gente possa exercer coisas até com mais prazer, né? Aquela coisa, eu acho que tem que tirar esse estigma de achar que o robô veio para roubar o emprego, entendeu? Eu acho que se você for uma pessoa muito capacitada e tiver muitas habilidades, ninguém vai tirar, porque é uma coisa que habilidades tem muito específicas. Então, eu acho que as pessoas têm que deixar acontecer. O Brasil precisa ter essa modernização, esse avanço tecnológico, porque se faz mais do que necessário. Exato. Tanto que você vê, as nossas reuniões que eram presenciais, por vezes, hoje do Instituto Êxito, estão acontecendo de forma remota, a gente se reúne, mas não deixou de acontecer. Exato. Está evoluindo no mesmo passo, a plataforma está lá, a gente voltando, gente, deixando como mensagem www.institutoexito.com.br. Especificamente de tecnologia, tem uns cursos que a Lilian colocou lá através da IBM, são cursos que não se pagam, são cursos gratuitos. Então, gente, vamos acessar lá. Lilian, encaminhamos, faltam alguns minutinhos. E eu quero deixar assim, a minha imensa gratidão, foi uma honra ter você aqui, conversar comigo, mostrar para a audiência, falar sobre a tecnologia, uma mulher de tecnologia, o que ela pensa, o que ela respira, como ela atua, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa atuante. Obrigada. Também conselheira do nosso instituto, que a gente veste essa camisa, a gente acredita que a gente vai ajudar os jovens do Brasil a estar melhorando a sua qualificação para que eles consigam bons empregos. Então, quem quiser e for empresário ou uma pessoa que acha que esteja capacitada a participar do Instituto, a gente também deixa o convite. E, assim, corações para vocês. Vocês deram poucos corações, mas o pessoal do domingo está meio ocupado. Mas é assim, isso vai para o canal do YouTube, vocês podem ver com calma a história de Lilian Primo Albuquerque. E para finalizar, aqui é o meu certificado para você, Lilian. Participação, com a minha gratidão, a minha assinatura, tá? Então, é um mimo que eu posso dar de forma de gratidão. Te agradecer muito, dizer que você é uma pessoa muito querida, tá? Por nós também. Nós temos o nosso grupo de mulheres também junta, o Êxito Ladies também estará fazendo lives a partir dessa semana. E que o universo possa brevemente estarmos juntas, fisicamente, para que a gente possa conversar e que todos possam ter visto a pessoa maravilhosa que é a Lilian Primo, e que Deus te abençoe. Amém. E a toda a sua família, e que possamos estar juntas novamente. Amém. Um beijo. Obrigada. Deus te abençoe também. Tá? Obrigada. Quando eu encontrar com você, estarei dando seus mimos do Pati.com. E quarta-feira que vem, dia 29, ao mesmo horário, às 20h23, estarei aqui com Arthur Rufino. Já vai o spoiler. Tá? Arthur, que é muito um bom. pouco também, filho do Geraldo Rufino, meu querido, e a gente vai estar aí. Agora, vou deixar um beijo para a Dani também, uma outra mentoranda, colega minha, tá? Que está também, doutor Jangui aí. Gente, beijo para todos, obrigado por estar comigo, gratidão. E vou encerrar antes que a gente seja encerrado pelo Instagram. Beijo no coração. Mundo. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, boa noite a todos. Boa noite.